Imagine um país que irriga as plantas com água salgada e conseguiu transformar um deserto árido em grandes terras agrícolas. Como esse país, localizado em um dos lugares mais secos da Terra, conseguiu fazer um abastecimento quase ilimitado de água? Israel tem seu território ocupado por dois grandes desertos, Negev e Judeia. Apesar disso, Israel é o único país do planeta que hoje tem menos superfície desértica em comparação a 50 anos. Todos os anos, o país é responsável por exportar mais de 2 milhões de dólares em produtos agrícolas como frutas e legumes. Mas como Israel conseguiu transformar o próprio deserto em uma verdadeira potência agrícola e superou a escassez de água? É o que vamos descobrir agora. Segundo o relatório do Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, mais de 20% da população mundial sofrerá uma crise hídrica nas próximas décadas. Uma crise que afetará todo o sistema alimentar mundial e não se limitaria a punir apenas os países mais pobres. Até mesmo aqueles países mais desenvolvidos estarão possivelmente fadados a perder grande parte de sua agricultura caso isso aconteça. Mas em um país extremamente seco, com mais de 60% do seu território ocupado por deserto, as consequências seriam ainda maiores. Mas até o presente momento, a falta de água não parece ser muito preocupante em Israel. O país, além de ser muito próspero, é um importante exportador alimentar e tem um abastecimento abundante de água, o que os torna capazes até mesmo de fornecer água para os países vizinhos. Mas a questão é, como eles conseguiram superar esse problema com a água e o que podemos aprender com eles? Para responder a essas perguntas, primeiro temos que entender um pouco da história de Israel. Na década de 1920, o território pertencente hoje a Israel era controlado pelo governo britânico, que, prevendo uma futura escassez de água, afirmaram que não seria viável a contínua imigração de judeus por muito tempo. A partir desse momento, as organizações judaicas da região compreenderam que o futuro deles estava no aumento dos recursos hídricos. Porém, mesmo parecendo um plano quase impossível, em 1939, um dos engenheiros hidráulicos mais conceituados do país, Simcha Blas, um imigrante polonês, foi contratado para elaborar um plano para a obtenção da água, um plano responsável por garantir o futuro de Israel. Blas desenhou um plano de 3 fases, praticamente o plano que foi executado durante décadas e tornou possível a decolagem demográfica e econômica de Israel. A primeira fase consistia na extração de água através da perfuração profunda no subsolo do deserto. Simcha Blas estava convencido de que no subsolo de Israel, mesmo em áreas tão áridas como o deserto de Negev, seria possível encontrar água. Essa primeira etapa foi bem sucedida, mas ainda não era o suficiente. O país precisava aproveitar toda a reserva acessível de água no local e teriam que deslocar toda essa abundância hídrica para onde fosse necessário. A segunda fase teve como objetivo bombear a água do Rio Jordão, o rio mais importante da região, até o sul do país, chegando até mesmo o deserto de Negev, onde os novos colonos poderiam se estabelecer e cultivar seus campos na região. A última fase era a mais importante para a conclusão do plano, a construção do Aqueduto Nacional, uma obra de mais de 100 quilômetros de extensão, responsável por transportar água do norte do país, especialmente do Mar da Galileia, o maior lago de água doce do país, que se conectaria aos sistemas desenvolvidos nas fases anteriores. Esse enorme sistema hídrico passou a garantir o acesso à água doce em todo o país, e colocar esse plano em ação era algo extremamente urgente, pois o Estado judeu tinha 806 mil habitantes quando declarou sua independência em 1948.
e nos 3 anos seguintes, mais 700 mil pessoas chegaram ao país. Para cuidar de tantas pessoas, alimentá-los e garantir sua sobrevivência, era necessário muita água. Dessa forma, as restrições de água tornaram-se cada vez mais severas e colocar o plano em prática era de extrema urgência. O problema é que era preciso muito dinheiro, e Israel não era um país rico naquela época. Dos poucos recursos disponíveis para o novo governo israelense, muitos deles eram destinados com gastos militares para a garantia de sua segurança e defesa nacional. Foi aqui que o então primeiro-ministro de Israel, David Ben-Gurion, tomou uma das decisões mais controversas da história de Israel e poderia acabar levando a um conflito civil. O governo israelense assinou um acordo que recebia uma indenização de 3 milhões de marcos alemães como compensação pelos crimes nazistas cometidos ao comando do Terceiro Reich contra o povo judeu. Os israelenses sentiram que sua dor estava sendo comprada com um dos eventos mais trágicos da história da humanidade. Apesar da insatisfação de muitos protestos e manifestações, o parlamento israelense aprovou o acordo por apenas 2 votos de diferença. Após o acordo, o dinheiro deixou de ser um problema e o plano de execução hídrico foi iniciado. Em 1964, o Aqueduto Nacional passou a ser uma realidade, sendo concluída finalmente as 3 fases do projeto inicial. O abastecimento de água foi finalmente garantido a todo o país. Sem este imenso trabalho, podemos dizer que o enorme crescimento econômico e demográfico que Israel passou nos últimos anos não teria sido possível. Hoje, com mais de 9 milhões de habitantes, Israel se tornou uma economia moderna e próspera. Mas precisava de mais água caso quisesse permanecer assim. Com o início do século XXI, os problemas com o abastecimento de água voltaram a ser um problema no país, e foi aqui que mais um plano foi lançado. Em 2006, foi tomada a decisão de transferir a gestão do sistema de água das mãos dos políticos e passou para uma agência que deveria gerenciar o sistema de forma profissional. Essa agência tomou medidas mais severas e passou a cobrar o preço real de custo para o fornecimento de água, sem os subsídios fornecidos pelo governo, assim como acontece na maioria dos países. Essa medida não só promoveu a economia de água na região, como aumentou a receita do sistema para a construção de mais infraestruturas e melhorias de sua manutenção. O dinheiro arrecadado propiciou grandes melhoras no sistema, por exemplo, para evitar vazamentos de água nas tubulações, que em muitos países o desperdício chega a mais de 30% e em Israel está abaixo de 10%. A medida foi um completo sucesso. Sem ter que limitar o abastecimento, o consumo de água público e privado caiu quase 20% em todo o país. Para impulsionar ainda mais a inovação e despreocupação com a água, o governo decidiu apoiar o investimento tecnológico de novas empresas. E foi assim que Israel desenvolveu uma das grandes revoluções agrícolas das últimas décadas, a irrigação por gotejamento. Uma técnica que economiza até 60% de água e melhora o desempenho das colheitas até mesmo no deserto. Outro campo em que os israelenses são particularmente bons é o de sementes, tanto tradicionais e geneticamente modificadas, algo que lhes permitiu reduzir o consumo de água de cada planta. Algumas sementes podem ser regadas com água salobra, uma água levemente salgada que existe em grande quantidade no subsolo do país e foi por muito tempo considerada sem uso. Em Israel você pode encontrar melões, tomates, pimentão ou berinjela, entre muitos outros tipos de frutas e legumes que são irrigados com uma mistura de água doce e salgada.
Nos últimos anos, Israel está investindo em projetos de reciclagem de água e desenvolveu uma infraestrutura capaz de distribuir água tratada para todo o país. 85% de toda a água utilizada na região é reaproveitada para a agricultura e para irrigar parques e campos de golfe. Israel também se tornou um dos líderes mundiais em tecnologia de dessalinização. Uma das maiores plantas em volume e eficiência do mundo está localizada em Israel, capaz de processar mais de 600 milhões de litros de água por dia e pode ser a fonte inesgotável de água para a sua população. E assim foi como Israel superou a seca que assolou a região desértica por milênios. Israel passou de um país seco e árido para o maior centro de abastecimento de água do Oriente Médio. Mas e aí? O que você achou do sistema desenvolvido por Israel? Acha que ele poderia ser aplicado em outros países e ser a solução para a crise hídrica em muitos deles? Deixe sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para fortalecer ainda mais nossa comunidade. Caso queira ver algum assunto específico aqui no canal, deixe sua sugestão aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!